Bom, pessoal, ainda falando aqui sobre continuidade, a gente vai apresentar agora a definição de descontinuidade removível, tá? Então a gente tem aqui uma função descontínua no ponto A, ou seja, uma função que não é contínua, certo? Nesse ponto aqui, e tal que o limite da função, quando x tende a A, né, ele existe. Então, olha só o que ele está dizendo. A função é descontínua no ponto A, mas ele diz que esse limite existe. Ou seja, então, isso aqui quer dizer que os dois limites laterais é, são iguais, né? Coincidem. Portanto, para que essa função seja descontínua nesse ponto, existem duas possibilidades. Ou a função não está definida no ponto A, né? Ou a função está definida no ponto A, ou seja, existe o valor, a função, né? A gente consegue calcular o valor da função no ponto A, mas esse valor é diferente, né, do limite, ok? Então, a gente tem essas duas possibilidades aqui. Acontecendo isso, a gente vai dizer que essa descontinuidade, né, da função nesse ponto é uma descontinuidade removível, ok? Bom, vamos dar um exemplo aqui, né, para a gente ver como é que é isso. Eu tenho aqui o gráfico de uma função, certo? Só para ilustrar mesmo aqui, o gráfico de uma função onde a função não está definida no ponto A, certo? Não foi dito quem é o valor da função no ponto A. Mas a gente nota que nesse caso aqui, os dois limites laterais existem, certo? Pela direita e pela esquerda, né? Existe e é o valor L, né? Esse valor aqui, tá? Uma outra situação é que, exatamente se referindo a essa segunda situação aqui, né, o valor da função está definida no ponto, mas é diferente do valor do limite, certo? Você tem a função, né, novamente aqui o gráfico da função, e o valor da função no ponto A está aqui, e esse valor é diferente do valor do limite. Tá? Então, ou seja, o limite pela direita é igual ao limite pela esquerda, é o valor L, mas esse valor é diferente do valor da função no ponto. Bom, a gente chama de descontinuidade removível porque, em certo sentido, a gente pode remover essa descontinuidade. A gente pode redefinir a função de uma maneira que ela se torna contínua naquele ponto, certo? Como? A gente pode fazer assim, a gente vai definir uma nova função de g de x, tal que a função g de x é a própria função f de x se o x for diferente de a. E vai ser igual a quanto? L, ou seja, aquele limite, quando o x for a, certo? Ou seja, a função agora vai ficar contínua, porque se você reparar, o limite dessa função aqui, g, quando x tende a A, vai ser igual ao limite da função f quando x tende a A. Só que esse limite é quanto? O limite da função f quando x tende a A é o valor L. Né? L. Só que L é justamente o g de A, e portanto a função vai ser contínua. Tá? Bom, se você não conseguiu compreender isso aqui direito, certo? Aqui de forma assim, com esse exemplo aqui, tá? A gente vai dar um exemplo aqui numérico agora para poder tentar esclarecer melhor isso aí. Bom, o exemplo é esse daqui, certo? Tem uma função f definida dessa maneira. Ela é isso daqui, né? x2 menos 4x mais 3 sobre x menos 3, se o x for diferente de 3. E a função é 5, né? O f de x é 5 se o x for igual a 3. Bom, se a gente for calcular o limite, essa função é contínua, né? Para a gente verificar, a gente vai calcular o limite dessa função quando o x tende a 3. Tá? Bom, aqui não tem a necessidade, certo, a gente calcular pela direita e pela esquerda, porque aqui a função está definida, né, para x igual a 3 e para x diferente de 3, tá? Então não tem a necessidade de calcular o limite lateral. Bom, aqui a gente vai calcular, então fica isso, né? A gente pode fatorar isso daqui, tá? x2 menos 4x mais 3, esse trinômio que está aqui a gente pode fatorar dessa maneira, x menos 3 vezes x menos 1, sobre o x menos 3. Aí pode cortar o x menos 3 com o x menos 3. E aí a gente vai ficar só com o limite de x menos 1, certo? Só que aí quando o x vai a 3, né? Vai ficar 3 menos 1, 2, o limite é 2. Só que 2 aqui é diferente do f de 3, porque o f de 3 dá 5, tá? O f de 3 é 5.
Ou seja, essa função não é contínua em x igual a 3, certo? Ela não é contínua em x igual a 3, mas mesmo assim, né, ela tem uma descontinuidade removível, certo? Veja, o limite existe, certo? Aquele segundo caso, né? O limite aqui existe, tá? A função está definida, né, no ponto x igual a 3, tá? Ou seja, o limite existe, né, para x tendendo a 3. A função está definida em x igual a 3, só que os dois valores são diferentes, né? O limite e o valor da função no ponto. O que se quer dizer com descontinuidade removível é que a gente consegue criar uma nova função, certo? A partir dessa função a gente consegue criar uma nova função contínua. Então a gente vai definir, né, uma outra função g da seguinte maneira. A gente vai escrever a própria função f, g de x, como sendo a própria função f, para x diferente de 3, e para x igual a 3, a gente não vai colocar o 5, porque se a gente colocar o 5 vai ficar a mesma função, e a gente sabe que essa função aqui não é contínua. E aí a gente vai colocar o quê? O 2, porque quando a gente coloca 2 aqui, o que acontece para x igual a 3, né? O limite de g, quando x vai a 3, é o limite dessa expressão aqui. E o limite dessa expressão é 2. Mas 2 é justamente o g de 3. Tá? Ou seja, essa função é contínua. Certo? Essa função aqui é contínua em x igual a 3. Tá? Aqui mais um exemplo. Tá? Então, a gente tem aqui a função f de x igual a esse negócio aqui, né? Raiz quadrada de 2 mais a raiz cúbica de x menos 2 sobre x menos 8. Bom, evidentemente essa função aqui é descontínua em 8, certo? Em x igual a 8, porque você não pode colocar um 8 aqui embaixo. E aí ele pede para mostrar que essa descontinuidade é removível. Veja, aquele primeiro exemplo, né? É um exemplo em que existe o limite da função quando x tende a aquele determinado ponto. Existe o valor da função no ponto, só que esses dois valores são diferentes, certo? Aqui é aquele outro caso em que a função não está definida no ponto x igual a 8, certo? Então aqui só existe o limite, mas a função não está definida no ponto, ok? Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai calcular esse limite aqui, ó, o limite dessa função para ver quanto é que dá, certo? Quanto é que dá esse limite aqui? E para fazer isso, a gente vai fazer uma mudança de variável. Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai chamar essa expressão que está aqui, ó, raiz quadrada de 2 mais raiz cúbica de x igual a t. A gente vai fazer essa mudança aqui de variável. Então, a gente vai pegar agora essa expressão e no lugar de escrever isso, a gente vai colocar um t, tá? Só que antes, né, a gente tem que fazer algumas alterações aqui, porque aqui também, ó, aparece um x, né? Então, a gente tem que como aparece esse x aqui, a gente vai ter que fazer uma substituição aqui embaixo também, tá? Então aqui a gente vai levar os dois lados ao quadrado, então vai ficar 2 aqui, né? Desse lado de cá vai ficar 2 mais a raiz cúbica de x, isso é igual a t quadrado, tá aqui. T quadrado é igual a 2 mais a raiz cúbica de x. Eu vou querer encontrar o x, certo? Então vou passar esse 2 para cá, vai ficar t ao quadrado menos 2 igual a raiz cúbica de x. Portanto, aqui é só agora levar o cubo, né, para tirar a raiz cúbica daqui. Então, vai ficar t ao quadrado menos 2 ao cubo, isso é x. Bom, agora a gente pode fazer as substituições aqui nessa expressão, tá? Então, eu tenho isso daqui, né, ó, é t, então vai ficar t menos 2, e o x, a gente acabou de olhar aqui, né, ó, é t quadrado menos 2 ao cubo. Bom, agora a gente tem que lembrar o seguinte, o que eu tenho aqui embaixo, certo? T quadrado menos 2 ao cubo, já adiantando aqui, né? Esse 8 a gente pode colocar como sendo 2 ao cubo. Então, o que eu tenho aqui embaixo é a diferença de cubos, tá? Ou seja, tem que lembrar agora que como é que a gente fatora a diferença de dois cubos. Então, o que é A ao cubo menos B ao cubo? Isso daqui é A menos B, que multiplica A quadrado mais AB mais B2, tá? Não confundir isso aqui, certo? Esse fator aqui com aquele A mais B ao quadrado, tá? Porque aquele A mais B, né, ao quadrado tem um 2 bem aqui, aqui não tem, certo? Então, só um pouco de cuidado aí. Bom,
só reescrevendo aqui o que nós já tínhamos, né? Essa expressão que está aqui embaixo, né, aqui no denominador, t2 menos 2 ao cubo menos 8, a gente pode reescrever, como eu já tinha falado antes, né, dessa maneira, o 8 vira 2 ao cubo, e aí, agora a gente vai usar nossa identidade aqui, né, fatoração. O A é esse camarada que está aqui, t quadrado menos 2, e o B é o 2, tá? E aí quando a gente faz a substituição, fica A, isso aqui, menos B, então t ao quadrado menos 2, menos B, vai ficar o que? A quadrado, t quadrado menos 2 ao quadrado, tá aqui, A vezes B, que é t quadrado menos 2 vezes 2, tá aqui, somado com o B quadrado, 2 ao quadrado dá 4, tá aqui, tá? Bom, isso daqui vai virar t ao quadrado menos 4, né? É que eu só repeti. Agora, a gente vai escrever então essa parte aqui como... Bom, o t quadrado menos 4, aqui eu só reescrevi, certo? Só repetir aqui embaixo. Então, isso aqui vai ficar sendo igual a isso aqui. Tá? Essa expressão aqui, né? Ó, é o que nós já tínhamos antes aqui, tá? Só repetindo aqui. E t menos 2, né? Igual sobre essa parcela, esse fator que está aqui embaixo aqui, né? Esse produto aqui. T ao quadrado menos 4 vezes isso aqui. Bom, esse t ao quadrado menos 4 a gente pode fatorar ainda como sendo t menos 2, t menos 2 vezes t mais 2, né? Que é o produto da diferença pela soma. Então, aqui a gente só repete, t menos 2 vezes t mais 2, aqui também a gente só repete. E aqui a gente pode cortar t menos 2 com t menos 2, tá? E aí que ficou 1, e aqui embaixo ficou isso daqui, tá? Bom, agora antes de a gente calcular o limite, né? Veja só, a gente quer calcular o limite dessa expressão que está aqui, ó. Mas a gente quer calcular o limite dessa expressão quando x tende a 8. Mas lembra que a gente está fazendo uma mudança de variável. Então, quando a gente está fazendo uma mudança de variável, se a gente está mudando, né? Aqui, em vez de colocar x agora, a gente está usando t. Então, a gente tem que mudar o limite também, certo? O x está indo para 8. Mas se o x está indo para 8, o t vai para onde, certo? Aqui eu só repetir. Lembrando que t quadrado menos 2 ao cubo é igual a x, certo? E se o x vai para 8, certo? Aqui vai ficar 8. Então, aqui você pode passar esse 3 expoente para cá, como raiz cúbica. Então, vai ficar raiz cúbica de 8, que dá 2. Esse menos 2 vem para cá, vai ficar 2, que já estava aqui com esse mais 2, esse menos 2 que vem passar para cá, vai ficar 4. E aí vai ficar t ao quadrado igual a 4, né? Ou seja, t é igual a 2. Tá? Ou seja, na verdade o que a gente tem é o seguinte, que se o x tende a 8, se somente se o t tende a 2. Tá? X vai para 8, se o x vai para 8, aqui é só você tirar o valor de x, certo? Mas na verdade é só tirar o valor de t aqui novamente, né? Porque se o x for 8, quanto é que vai ser o t? Certo? T vai ser 2. Ou seja, se o x está indo para 8, então é porque o t está indo para 2. E vice-versa, né? Bom, então, calcular esse limite que está aqui, raiz quadrada de 2 mais raiz cúbica de x menos 2 sobre x menos 8, quando x vai para 8, é a mesma coisa que calcular esse limite aqui, ó, dessa coisa que está aqui. Só que para t tendendo a 2 e não para t tendendo a 8, né? Que aqui a nossa variável é t. Bom, só que se o t for para 2, aqui eu vou ficar 2 mais 2, aqui vai ficar um 4. E aqui, dentro desse colchete, vai ficar o quê? Aqui eu tenho t ao quadrado, vai ficar 4. 4 menos 2 dá 2. E o 2 ao quadrado, né? Dá 4. Então, essa primeira parcela aqui dá 4. T ao quadrado dá 4. Né? 2 ao quadrado dá 4. Menos 2 dá 2. Vezes 2 dá 4 de novo. Então, aqui eu tenho 4, 4 e 4. Então, aqui dentro desse colchete eu tenho 12. Então, 12 vezes 4. Então, vai ficar 48, né? Então, esse limite dá 1 sobre 48. Ok, então agora, o que a gente tem que fazer é só redefinir a função, certo? É definir uma nova função da seguinte maneira. G de x é a própria função que nós já tínhamos antes, certo? Para x diferente de 8, só que agora, em x igual antes, né? A função f que nós tínhamos, ela não estava definida no 8,
mas agora a gente vai fazer a função ficar definida no ponto 8, certo? Então, quando o x for 8, a gente vai dizer que o g é 1 sobre 48, que é o valor do limite que nós encontramos. Para que isso? Exatamente para a função ficar contínua, né? Porque se a gente for calcular o limite dessa função agora, limite de g de x quando x vai para 8, isso é o limite dessa expressão que está aqui, ó. Só que o limite dessa expressão a gente acabou de calcular, a gente sabe que é 1 sobre 48. E 1 sobre 48 é justamente o g de 8. Ou seja, a nossa função é contínua, tá ok? Bom, então ficamos aí com esses dois exemplos, depois nós voltamos com mais. Valeu!